Fala galera, beleza? Vamos lá. Eu vou falar com vocês agora sobre a circunferência. É uma das últimas informações que trata da parte da geometria analítica, tá? Então a gente já estudou lá distância entre dois pontos, ponto médio de um segmento, baricentro de um triângulo, condição de alinhamento de três pontos, equação da reta, paralelismo e perpendicularismo. E agora falta para fechar então a parte da circunferência, tá? Então vamos lá. É uma coisa assim, bem tranquila de trabalhar, tá? Bem de boa mesmo. Então vamos lá. Então imagina assim, ó. Considere no plano cartesiano uma circunferência de centro A e B e raio R, e um ponto qualquer dessa circunferência com coordenadas x e y, como mostra a figura. Então a gente tem o sistema cartesiano aqui, x e y, tem aqui um ponto que é o centro da circunferência de coordenadas A e B, e um ponto P que pertence à circunferência de coordenadas x e y. Essa distância entre os pontos C, que é o centro da circunferência, e P, que é um ponto da circunferência, nada mais é do que o raio da circunferência, tá? Então a gente vê o seguinte, ó, note que ao localizar o ponto P, x e y e o centro C da circunferência, formamos um triângulo retângulo. Então você está vendo que forma um triângulo retângulo aqui. Se você lembrar lá da parte de distância entre dois pontos, então quando eu fiz o desenho no quadro lá, sobre essa situação aí, o que apareceu? Um triângulo retângulo. E como que a gente definiu a distância entre dois pontos? Utilizando o conceito do Pitágoras. Então aqui, para a gente montar a parte inicial da equação da circunferência, eu vou utilizar o mesmo princípio, que é o teorema de Pitágoras, tá? A hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Então, o raio R da circunferência é a hipotenusa desse triângulo retângulo, conforme está o desenho aqui, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar com o quê? Com a distância entre dois pontos, tá? Um dos pontos é o centro da circunferência, o outro ponto é um ponto P que pertence à circunferência, tá? Então, aqui, ó, aplicando o teorema de Pitágoras, esse cateto aqui, a gente vai colocar como sendo quem? YP menos Y0. Esse x0 e y0 aqui seria o A e o B na equação, tá? Então você pode trocar o x0 e o y0 por A aqui no x0 e B aqui no y0, tá? Então seria, no caso, yp menos B e xp menos A. Então só trocando aqui vai ficar x menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Então você utiliza aqui, ó, y menos b ao quadrado, x menos a ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Então a ordem, na verdade, ela não vai influenciar, tá? Então aqui só está o x0 e y0, mas você pode utilizar lá o a e o b sem problema algum. Geralmente a gente utiliza as coordenadas do centro da circunferência como a e b mesmo, tá? Então não precisa utilizar o x0 e y0 não. Aí assim, essa informação aqui é o que a gente chama de equação reduzida da circunferência, tá? Então, tá aqui, ó, equação reduzida da circunferência, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado, utilizando o a e o b como essas informações que estão aqui, tá? Sendo o centro da circunferência, beleza? Agora, para a gente escrever a equação geral da reta, nós vamos lembrar de duas coisas, tá? Então, a gente determinar a equação geral da circunferência, vamos lembrar a regra dos produtos notáveis. O quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Então, a menos b ao quadrado, o desenvolvimento fica assim. A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, o primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo e mais o segundo ao quadrado. Perceba que no quadrado da soma de dois termos, a única mudança que ocorre é nesse sinal aqui, ó, que aqui é positivo e aqui é negativo, tá? É a única mudança que ocorre. O resto do desenvolvimento dos dois é o mesmo, tá? Não vai mudar. Beleza? Então você tem aqui, ó, a menos 2 ao quadrado. Então fica a ao quadrado menos duas vezes o a vezes o 2. Então duas vezes o primeiro termo e vezes o segundo termo e mais o segundo termo ao quadrado. Então esse a menos 2 ao quadrado resulta nesse cara aqui. B mais 3 ao quadrado. Então o desenvolvimento desse cara aqui, ó, tá aqui. B ao quadrado mais 6b mais 9. Certo? Então, só para a gente se inteirar, por quê? Porque a gente vai desenvolver os dois produtos notáveis que a gente tem aqui, ó. Então você tem um produto notável aqui e o outro produto notável aqui também, tá? Então veja,
trocando aqui o x por A, o x0 por A e o y0 por B. Então esse desenvolvimento aqui vai estar aqui, ó. E esse desenvolvimento aqui vai estar aqui. E esse R, ele passou o primeiro membro aqui. Então deixa eu mostrar aqui, ó. Então aqui, vamos aqui mesmo. Então esse R ao quadrado aqui, ó, veio para cá. Então ficou menos R ao quadrado. Então só fazendo o ajuste, tá? Então ficou, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Que são os dois primeiros termos aqui. Aí colocou menos 2ax. Aqui no lugar de x0 vamos colocar o a. Menos 2ax. No lugar do y0 vamos colocar o b, ó, menos 2by. Aqui no lugar do x0 é a, então ficou a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Aí ele coloca aqui, ó, ax quadrado mais by quadrado mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero. E eu particularmente não gosto muito de usar essa circunstância aqui, tanto é que eu vou mostrar uma outra coisa mais adiante ali que vai talvez facilitar um pouco mais, tá? A condição de existência, esse CE aqui significa condição de existência. O que é a condição de existência? Esse termo A e esse termo B, que acompanham o x ao quadrado e o y ao quadrado, obrigatoriamente eles precisam ser iguais. Obrigatoriamente. Essa é a primeira condição de existência. A segunda condição de existência, note que ele está colocando aqui, que o termo C tem que ser zero. Ou seja, não pode aparecer esse cara aqui, ó, do xy. Então não existe esse cara aqui dentro da equação reduzida da circunferência, da equação geral da circunferência, tá? E esse resto de informação toda aqui, ó, tem que ser maior do que zero, tá? Por quê? Porque se ele for negativo, não tem como você ter uma distância do centro da circunferência até o ponto da circunferência. Se ele der zero, é o próprio centro da circunferência. E se ele for um número muito longe da medida do raio, também não vai rolar, né? Beleza? Então, de certa forma, a gente tem aqui a equação reduzida da circunferência, tá? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. E aqui o desenvolvimento desse cara aqui. Então, considerando, por exemplo, deixa eu pegar aqui um marca-texto. Esse cara aqui, ó, dentro da equação, esse que está de amarelinho aqui, ele não existe, tá? Então vamos fazer de conta que ele não existe, beleza? Outro detalhe, deixa eu ver se eu consigo pegar uma canetinha aqui. No lugar desse cara aqui, coloca a letra A. E no lugar desse cara aqui, coloca a letra B. Então aqui é o A e aqui é o B. O que é o A e o B? É o centro da circunferência. Então aqui, ó, o A e o B. Certo? Então veja. Você tem ali, ó, a equação geral reduzida da circunferência, que é essa uma aqui em cima. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Quais são as informações que você vai trocar na equação reduzida? O A e o B. Quem que é o A e o B? São as coordenadas do centro da circunferência, beleza? E o R é o raio da circunferência. Quando você tem a equação geral, você vai ter aqui, ó, ax quadrado mais by quadrado. Esse cara aqui você não precisa escrever, porque ele não faz parte da equação. Mais dx mais ey mais f, tá? Quem que é o D? O D nada mais é do que menos 2 vezes o A, baseado nessa historinha aqui em cima. Quem que é o E maiúsculo? Nada mais é do que menos 2B. E quem que é o F? O F é toda essa parte ali, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado menos o raio ao quadrado, tá? Então essa partezinha toda aqui que é o F da equação. Beleza? Isolando o A aqui, nós teremos que o Azinho é igual ao Dzão dividido por menos 2. Isolando o Bzinho aqui, a gente vai ter que é o Ezão dividido por menos 2, tá? Então tá aqui, ó, a informação que tinha lá anteriormente. Então o A ao quadrado mais o B ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao Fzinho que aparece aqui, tá? Se eu precisar descobrir o valor do raio, eu vou usar essa relação aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado menos o F, tudo isso aqui dentro da raiz. Mas depois eu vou fazer exercícios com vocês aí que vai ficar mais fácil de entender essa relação toda aí, tá bom?
Posição relativa entre ponto e circunferência. Então, veja, para que um ponto esteja dentro da circunferência, a distância tem que ser menor que o raio. Para que esteja na circunferência, a distância tem que ser igual ao raio. E para que ele esteja fora da circunferência, a distância tem que ser maior do que o raio. Então, essa é a condição. Então, se ele falar assim, se ele te der lá uma circunferência e um ponto e perguntar, verifique se o ponto em questão pertence à circunferência ou não. Você verifica o tamanho do raio e a distância entre dois pontos, o centro da circunferência e o ponto que você tem. Tá? Distância de reta, a posição de reta em relação à circunferência. Da mesma forma, se a distância da reta até o centro for menor do que o raio, ela é secante, ó, corta a circunferência em dois pontos. Se a distância for igual ao raio, ela é tangente, ela encosta na circunferência. E se a distância for maior do que o raio, ela é externa. Tá? Então a gente tem reta secante com dois pontos pertencentes à circunferência, tangente com um ponto só e exterior sem nenhum ponto pertencente à circunferência. Tá bom? Então tá aí a parte teórica da circunferência. E eu vou logo mais montar alguns exercícios aqui para resolver, para que vocês tenham ideia de como funciona a equação geral e a equação reduzida da circunferência. Aquele negócio do Azinho, do Bzinho, do Dzão, do Ezão, do Fzão e por aí vai. Tá bom? Então depois eu vou postar outro vídeo aí com a resolução de alguns exercícios para vocês. Tá bom? Valeu! Até mais!